Bom, gente, nesse vídeo então nós vamos falar agora do coração teórico da ACT, que é a RFT, né, que é o Relation Frame Theory. E o objetivo aqui é justamente a gente não formar pesquisadores da linguagem ou ficar focando nessas questões teóricas, mas sim oferecer uma compreensão suficientemente sólida para que a gente consiga orientar a prática clínica. A RFT, nesse sentido, ela surge como uma tentativa de explicação da linguagem e da cognição humana dentro de uma perspectiva comportamental, que é diferente. Geralmente, essas abordagens da linguagem estão mais ligadas à filosofia, à fenomenologia, e aqui então a gente vai buscar entender não apenas a complexidade da mente, mas também as suas raízes do sofrimento psicológico ligadas à linguagem e relacionar isso também com o que seria a incorporação dentro da ACT dessa perspectiva da RFT. Bom, o ponto central da RFT que é importante a gente entender é a ideia de que a linguagem humana ela não se resume apenas a associações simples entre estímulos e respostas. Diferente de outros organismos, nós aprendemos a estabelecer relação entre eventos diferentes. E mais do que isso, a gente conseguiu aprender a derivar essas relações sem que elas tenham sido diretamente ensinadas. A gente consegue entender de maneiras diferentes, aprender esses conteúdos. Isso significa que o nosso comportamento pode ser controlado por diferentes relações e que nunca foram explicitamente treinadas, relacionadas. A gente faz essas associações de diferentes formas e todas elas emergem a partir de relações já aprendidas. Então, quanto maior esses níveis de aprendizado, maiores também são esses níveis de relações entre esses aprendizados que já foram incorporados na mente. Então, nesse sentido, esse fenômeno que a gente está querendo entender, dessa questão das relações que vão sendo desenvolvidas a partir das relações que já existem, esse fenômeno foi inicialmente estudado por meio da equivalência dos estímulos. A ideia aqui é que quando alguém aprende que A se relaciona com B e depois B se relaciona com C, essa pessoa tende a derivar automaticamente as suas relações entre A, C e assim por diante da relação com D, com E e assim infinitamente. Essas relações, portanto, elas não foram ensinadas diretamente, elas emergem, elas estão num contexto, num background não diretamente explícito, mas de uma relação implícita que a gente vai fazendo essas associações. E esse é justamente o ponto fundamental aqui, importante para a gente. A cognição humana envolve a capacidade de gerar relações novas a partir de relações previamente estabelecidas. Essa é a grande beleza da inteligência humana. Mas a RFT vai além da equivalência desses estímulos. Ela propõe que o núcleo da linguagem está na capacidade de aprender e aplicar aquilo que a gente entende como molduras relacionais. Fica tranquilo, vou explicar aqui melhor para você o que seria uma moldura relacional. Então vamos lá, vamos com atenção. Uma moldura relacional é um padrão aprendido de responder a eventos em termos de relação específica, sob controle de pistas contextuais. Ficou complexo? Vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, aprendemos a responder em termos de igual a, maior que, menor que, o oposto, a causa de, antes de. Essas molduras relacionais, elas organizam a forma como a gente cria essas interseções, esses relacionamentos com o mundo. O aspecto mais importante dessas molduras que eu acho que é legal a gente conversar aqui é que elas se tornam arbitrariamente aplicáveis, O que isso significa? Que uma vez que a gente aprende uma relação, nós podemos aplicar independentemente das propriedades físicas dos estímulos relacionados. Uma moeda, por exemplo, pode ser fisicamente menor do que a outra, mas verbalmente maior em valor. Aqui, o controle do comportamento deixa de estar nas características físicas ligadas àquele objeto concreto, mas passa a estar nas pistas contextuais que indicam essas relações implícitas, e como que elas são utilizadas. Então aqui a gente começa a entender níveis de contextos, de backgrounds diferentes e implícitos sobre aquele nível de conhecimento. Quanto maior é a complexidade, maior também são esses
contextos implícitos interrelacionados. E avançando um pouquinho mais, essas molduras relacionais elas apresentam 3 propriedades centrais. A primeira é a aplicação mútua. Se A, por exemplo, é maior que B, então B é menor do que A. A segunda implicação é combinatória. Se A é maior que B, B é maior que C. Então A é maior que C. E a terceira, finalmente, clinicamente mais relevante é a transformação da função. A ideia de que as funções psicológicas de um estímulo podem, então, mudar com base nas relações que elas se mantêm com outros estímulos. Então a gente vai adicionando novos estímulos, novas relações, e isso a gente vai entendendo novos mecanismos de entendimento desses contextos implícitos sobre essas relações que existem entre esses elementos. E é justamente essa transformação da função que torna a RFT tão importante para a psicoterapia, sobretudo a ACT aqui que a gente está focando. Quando, por exemplo, um elemento de uma rede implícita, contextual e relacional adquire uma função emocional, como por exemplo medo ou aversão, essa função pode se transferir para outros elementos dessa rede. Por exemplo, uma criança aprende a palavra gato e depois ela é arranhada por um gato, pode passar a reagir emocionalmente também ao som da palavra gato. Então tudo aquilo que é associado linguisticamente, simbolicamente, com a ideia de gato, começa a criar novas camadas de emparelhamento, né, dessas relações contextuais em camadas diferentes, né, nesses níveis implícitos de associações. Esse fenômeno não pode ser explicado apenas por generalizações baseadas em semelhanças físicas. Isso eu acho que é importante a gente entender. A palavra gato, por exemplo, não se parece fisicamente com o animal. O que conecta os dois é uma moldura de coordenação aprendida entre a palavra e o objeto. E é justamente essa capacidade de estabelecer essas relações arbitrárias que vai permitir que as funções emocionais se transformem e se expandam dentro dessas redes relacionais, dessas molduras, dessas molduras que estão linkadas nessa rede contextual, desses níveis implícitos sobre essas associações. Um outro ponto essencial é que, na RFT, o termo verbal não se limita apenas à linguagem falada. Um estímulo é considerado verbal quando seus efeitos dependem das relações derivadas com outros estímulos. O que isso significa, André? Significa que pensamentos, imagens, memórias, sensações corporais e até mesmo os contextos implícitos sociais podem funcionar verbalmente, desde que sejam inseridos nessas redes relacionais aprendidas. Então tudo isso vai adicionando novas camadas desses elementos ligados à experiência humana dentro dessas molduras relacionais. E do ponto de vista clínico, isso ajuda demais a gente explicar por que a linguagem é, ao mesmo tempo, a nossa maior ferramenta e também a nossa maior grande fonte de sofrimento, né, de angústia. Por que isso, André? Porque nós somos capazes de derivar relações com enorme flexibilidade, mas também somos capazes de construir redes de julgamento, de comparação, de ameaça, de medo, de aversão, justamente por meio dessas camadas inteligentes, né? Essas camadas complexas de contextos implícitos das molduras relacionais. Assim, não sofremos apenas pelos eventos diretos, né? A verificação direta do que está acontecendo na realidade, mas sim nos seus diversos níveis de significados que vamos atribuindo a esses diversos eventos dentro da realidade nossa. Então, para a gente finalizar esse nosso vídeo, essa pequena aula, pense no paciente vivenciando uma rejeição. Se essa experiência se conectasse com umas ideias do tipo não sou inadequado, que ninguém me quer, essa rede relacional ela vai ampliando e se estabilizando no seu nível de sofrimento dessas associações aprendidas nessas molduras relacionais. Então, o evento ele deixa de ser pontual, né, específico e concreto, material naquele momento, e passa a integrar dentro de uma narrativa super complexa e ampla da identidade, da relação do passado, da relação com o presente, dos seus significados, dos sentidos atribuídos àquele evento. Da mesma forma, pensamentos como, por exemplo, fracasso, podem evocar vergonha, podem evocar ansiedade, porque de fato eles estão conectados a redes muito mais profundas
de contextos implícitos dos significados atribuídos naquele contexto. Um ponto fundamental aqui, gente, é que na prática clínica, essas redes relacionais elas funcionam por adição e não por subtração. O que isso significa? Que as relações aprendidas não são simplesmente apagadas. Elas podem ser expandidas na rede, adicionar novas categorias, novas perspectivas, novos significados, novos sentidos. E conseguir aumentar essa flexibilidade de talvez respostas que estavam anteriormente muito rígidas. Mas a gente não consegue eliminar completamente aquilo que foi colocado dentro dessas estruturas dessa rede. Por isso, o objetivo clínico não é eliminar o pensamento, mas sim conseguir adquirir uma nova função, entendimento, sentido, significado para aquilo que foi associado. E é justamente a partir dessa base que a RFT também consegue explicar comportamentos governados por regras, por perfeccionismo, por autocrítica. Então, regras são descrições verbais de contingências que permitem agir sem contato direto com a experiência. Em outras palavras, para não ficar tão complexo aqui, esse processo é altamente adaptativo, mas pode se tornar rígido. Então, distinguimos, por exemplo, que padrões como, por exemplo, guiados por aprovação social, por sensibilidade a contingências reais, por regras que alteram o valor motivacional das consequências, todos esses padrões eles acabam tendo uma função muito maior do que sobre o que de fato está acontecendo naquele evento. E por isso que é importante a gente entender a adaptabilidade disso. A gente adquiriu novos mecanismos e novas habilidades com esse nível de complexidade inteligente de entendimento dessas contingências e desses níveis das molduras relacionais. Portanto, para a gente finalizar aqui, para eu também não quero que você saia aqui sem entender todos esses conhecimentos, eu quero que o que a gente precisa compreender aqui é que os seres humanos eles aprendem as molduras relacionais de maneira arbitrária. E isso é derivado de relações novas. E isso também é transformado a partir das funções e dos eventos emocionais dentro de cada dessas redes, dessas molduras. Então, as emoções estão diretamente relacionadas com a forma como essas associações são feitas dentro das molduras relacionais. Então, grande parte do sofrimento psicológico surge justamente quando ficamos rigidamente controlados por essas relações verbais intrincadas, emparelhadas com essas funções emocionais. E a prática clínica da ACT, por exemplo, dentro aqui desse nosso contexto maior, não busca eliminar os pensamentos, mas busca, de fato, flexibilizar a sua função, o seu entendimento, a sua direção. Isso permite que a pessoa haja de forma mais livre, orientada mais a partir dos seus valores, da sua intenção, dos seus compromissos, e não a partir da linguagem e das associações dessas molduras relacionais linkadas a partir do tempo, ao longo do tempo. Então a gente acaba se afastando mais desses eventos cognitivos da linguagem, do pensamento, e mais em relação àquilo que é fundamental para o ser humano, que são os seus valores, aquilo que é realmente importante para a pessoa, para a função da vida e do sentido e do significado da existência para aquele paciente.